Saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Quero convidar você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, nesse domingo tão especial, domingo das mães, dia das mães, que você possa estar agora se acomodando no seu sofá, tá pegando sua Bíblia, que nós vamos continuar o estudo do livro de Gálatas. E hoje nós vamos estar finalizando. Hoje nós vamos estar vendo o tema sobre liberdade cristã. Todo direito requer também as nossas obrigações. Direitos e deveres. É uma balança. E hoje nós vamos falar sobre liberdade cristã, o que essa liberdade traz para a gente. Mas antes de começarmos, vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo. Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra, que nesse momento nós vamos estudar. Quero te pedir a unção do teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente. E é no nome de Jesus que eu oro e te peço tudo isso. Amém. Irmãos, lê comigo. Gálatas 5 é o nosso texto áureo. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo nos libertou. E Paulo estava tentando fazer os Gálatas compreenderem ainda essa dimensão, porque eles não tinham essa compreensão. Os judaizantes, eles queriam continuar, eles queriam que o povo continuasse cumprindo alguns rudimentos da lei, como a circuncisão. E nós podemos ver que um pouco de fermento leveda toda a massa. A lei era 614 normas, mandamentos cerimoniais, mandamentos civis, sanitários. Era uma série de coisas que Deus tinha dado ao povo para que o povo, como nação, se organizasse. Então, ali tinha normas e leis, mandamentos, orientações para a vida do povo de Israel. A lei preparava o caminho para a vinda de Cristo. Nós estudamos a semana passada, no capítulo 4, que na plenitude dos tempos, Jesus veio. A plenitude dos tempos, quando a gente lê, parece que foi aquele momento quando Maria deu à luz, mas não é bem assim. Muito tempo antes, Deus ele foi providenciando toda essa atmosfera, todo esse tempo, para que quando Jesus nascesse, vivesse, morresse e ressuscitasse no tempo da lei e na plenitude dos tempos, e ao ressuscitar, essa plenitude continua, porque os apóstolos, eles começam a evangelizar o mundo daquela época, porque a plenitude dos tempos ainda estava sobre a vida deles. E aí eles puderam conquistar, levar o evangelho para todos aqueles povos daquela época. Então, na plenitude dos tempos, Deus preparou todas as coisas. Jesus viveu na lei, morreu e ressuscitou na lei. Então, o povo de Deus, eles estavam acostumados com os rudimentos da lei. Era muito difícil agora para aquele povo compreender que tudo que eles tinham aprendido desde a sua infância, dos seus antepassados, eles teriam que deixar. Era muito difícil para eles. Para nós que temos agora nas nossas mãos a Bíblia por completo, a gente percebe que nós temos que cumprir muitas coisas. Nós estamos no tempo da graça, nós temos que obedecer, nós temos que agir pela fé. Mas eles foram ensinados de outra forma. Eles tinham que pegar, eles tinham que ver, eles tinham que sentir. E agora, abandonar todos esses rudimentos não era fácil. Então, ele diz aqui: compreender que a liberdade cristã está baseada na prática dos ensinos da palavra de Deus, em consonância com a vida no Espírito. Eles tinham que compreender isso. Eles tinham agora esse desafio. Não era fácil para eles. Paulo prossegue dizendo aqui: vos digo que, se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se eles quisessem circuncidar, além de estar invalidando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eles teriam que cumprir toda a lei, o que era praticamente impossível.
porque se tropeçasse em um ponto, estaria tropeçando em toda a lei. E aí ele prossegue dizendo o seguinte, deixa eu caminhar aqui. Eu separei o estudo em 5 partes. A primeira parte é liberdade cristã. A liberdade cristã ela requer uma vida de obediência. Qual o perigo dessa liberdade? Toda liberdade tem seus perigos. A liberdade ela não é algo que você não vai dar conta. Sempre você tem que responder a alguém. No nosso caso, temos que responder ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a liberdade cristã requer uma vida de obediência. Paulo vai dizer no versículo 7 de Gálatas 5 o seguinte: vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Eles começaram a dar ouvido aos judaizantes e eles começaram a parar. Esta presunção não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento, como eu já havia dito, leveda toda a massa. Precisamos estar atentos. Nos tempos de hoje, nós temos que ver assim, estamos debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Mas a gente não pode dizer, isso Deus não se importa, eu posso fazer aquilo, posso agir de tal forma. Estou debaixo da graça. Liberdade não quer dizer libertinagem. Liberdade que Paulo está expressando aqui é que fomos libertos do pecado, fomos libertos do poder da lei. Mas a graça que nos traz a liberdade nos dá também responsabilidade. E essa responsabilidade vem através da palavra do Senhor. Quando ele diz, vocês corriam bem, vocês começaram bem. Quem os impediu de continuar a obedecer? Nada pode nos impedirmos de obedecermos ao Senhor. Erros cometidos na corrida da fé. Erros que foram cometidos pelos Gálatas e que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, cometemos esses erros. Foram negligentes na preparação, na disciplina e no foco. Muitas vezes nós erramos, nós paramos a nossa caminhada porque negligenciamos a obra do Senhor. E precisamos não negligenciar, precisamos ter disciplina, precisamos ter foco. Não seguiram as normas no treinamento e na competição, burlaram as normas. Quando fazemos isso, quando quebramos as normas, quando burlamos as normas, o que é que a gente faz? A gente se enfraquece. A gente vai negligenciando a chamada de Deus para nossas vidas. A gente vai negligenciando o que a palavra de Deus nos orienta como princípios. E temos que lembrar que não precisamos mais viver a lei, mas precisamos viver os princípios de Deus. Porque os princípios de Deus, esses sim, são imutáveis. Segundo ponto, liberdade cristã implica em produzir vida frutífera como a vida de Jesus. Jesus teve uma vida frutífera. Jesus andou no Espírito, viveu no Espírito e andou no Espírito. Ele diz aqui, a partir do versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Os Gálatas estavam se degladiando, como querendo devorar um ao outro. Paulo vai dizer isso se você continuar lendo o texto. Mas ele fala aqui, vocês foram chamados à liberdade. Temos que servir uns aos outros em amor. A base dessa liberdade é o amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que tremendo. Olha que coisa maravilhosa. Termos o fruto do Espírito Santo não é o fruto que a gente imagina. Eu quero isso para mim, eu quero aquilo para mim. Mas é o fruto que é produzido pelo Espírito Santo em nossas vidas. Isso quando damos lugar. Vamos ler o versículo 18 em diante? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais obras, tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então ele deixa ali bem claro que as obras da carne, ela vai nos levar à morte. Essas obras que nós lemos, ela está classificada em 4 tópicos bem importantes. Ela vai falar na área sexual, na área religiosa, na área social e no cuidado pessoal, que são produzidas, são obras que são produzidas na carne e que vai afetar essas 4 áreas da nossa vida. Mas Jesus nos chamou para vivermos no Espírito. E a partir do versículo 22, nós vamos ver quais são essas obras do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O povo de Gálatas não precisava mais se preocupar com a lei. Porque quando nós temos o fruto do Espírito, nós cumprimos, através do Espírito Santo, toda a lei. Contra essas coisas não há lei. Eu quero ressaltar que o fruto não são os frutos, mas o fruto. E a gente gosta de dar esse exemplo da tangerina, ou muitos conhecem também como mexerica. Quando você descasca a tangerina, ela tem vários gominhos. Esses gominhos que você vai tirando e vai degustando, os gominhos, é um fruto só, com vários gomos. A mesma coisa é o fruto do Espírito Santo. É um fruto onde você tem vários gomos que você vai degustando. Então, bondade, longanimidade, amor, temperança e por aí vai. Uma pergunta para refletirmos. Eu quero convidar você durante esse dia de hoje, você refletir. Qual desses frutos estão mais presentes na sua vida? Quais dos frutos do Espírito Santo estão mais presentes na sua vida? Qual desses frutos precisam ser cultivados? Que você percebe que ainda está fraco, esse fruto aqui eu preciso investir mais. Quais desses frutos? Reflita. Vamos para o 3º ponto. Liberdade cristã implica em andar com pessoas pelas quais Jesus deu a vida na cruz. Meus irmãos, muitas vezes não vamos caminhar apenas com os irmãos que nós gostamos. Precisamos caminhar com as pessoas que Deus coloca ao nosso entorno. Ele vai falar aqui em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Precisamos ter um cuidado. Leve as cargas uns dos outros e assim cumprirá a lei de Cristo. A lei de Cristo é diferente. A lei do Antigo Testamento dizia assim, olho por olho e dente por dente. Mas a lei de Cristo, ele nos convida a levarmos as cargas uns dos outros. Exortar com sentimento e, na prática, a obra da restauração daquele que tem caído. Com sentimento de amor, de misericórdia. Se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse nessa situação, se eu falhasse nessa situação, o que eu gostaria que acontecesse comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Paulo exorta os Gálatas para que tivessem esta atitude com os irmãos mais frágeis, que estavam trocando a fé pelas obras e pelo legalismo. Que legalismo é esse? O legalismo de buscar cumprir a lei minuciosamente. Eles queriam cumprir a lei minuciosamente. E agora não se faria mais necessário isso. Quero que você observe aqui comigo que corrigir é igual a restaurar aqui. Não é corrigir para mostrar força e autoridade. Não é corrigir com rancor e ressentimento. Não é corrigir para mostrar que somos melhores, porque não somos. Todos tropeçamos em alguma coisa. É corrigir para transformar a situação de alguém que estava precisando. Corrigir para motivar, não para desanimar. O Senhor nos chamou para exercer misericórdia com as pessoas. 4º ponto. Liberdade cristã implica em vida dinâmica e ativa na semeadura espiritual.
Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver desfalecido. Ou seja, muitos dizem assim, você já deve ter escutado essa frase. Estou cansado de ajudar, estou cansada de fazer e não recebo nada em troca, só recebo ingratidão. Não podemos desfalecer. A recompensa da nossa plantação não vem de A, B ou C. Você não pode fazer o bem a alguém achando que aquela pessoa vai te retornar. Faça para qualquer pessoa como se estivesse fazendo verdadeiramente para Deus. Não desfaleça na sua caminhada. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os da fé. Vamos lembrar dos domésticos da fé, principalmente nessa época de quarentena que estamos vivendo. Irmãos, a colheita nada mais é do que a multiplicação daquilo que foi semeado. Um abismo chama outro abismo. Muitas vezes as pessoas se comportam de uma forma errada e ela tem uma colheita terrível. Se você pegar uma semente de abacate, é uma semente só. Se comer o abacate, ficou uma semente. Ficou aquele caroço. Você planta aquele caroço, faz uma covinha, planta. Com o passar dos anos, aquela semente vai se transformar em um pé de abacateiro lindo, enorme, que vai dar flores e depois vai dar frutos, e esses frutos vão crescer. Vai dar frutos de uma semente. Então, quando ele fala que a multiplicação daquilo que foi semeado, se semearmos na carne, vamos receber o fruto da carne multiplicado, muito pior. Então, nós precisamos ter cuidado naquilo que estamos semeando, porque haverá uma multiplicação dessa semeadura. E isso é importante estarmos atentos. Semear na carne significa plantar coisas que irão produzir carnalidade. As obras da carne, o resultado é corrupção, que envolve decadência e colheita para a morte. Semear no Espírito. Paulo diz que a semeadura do crente é diferente. Irmãos, só quem pode semear no Espírito, chega aqui comigo, só quem pode semear no Espírito somos nós. Porque nós temos o Espírito Santo. Semearmos no Espírito só através do poder do Espírito Santo. E eu alimento o Espírito Santo quando eu medito na palavra, quando eu obedeço a palavra. Vamos para o quinto e último ponto, quando ele diz: liberdade cristã implica em entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Irmãos, quem quer vir após mim? Disse Jesus, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz a cada dia e me siga. Paulo ele diz que a liberdade cristã implica em que a nossa glória, a nossa alegria, o nosso prazer é a cruz de Cristo. Ele diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O mundo já estava crucificado para Paulo e Paulo para o mundo. Esse tem que ser o entendimento não só dos Gálatas naquele tempo, mas para nós, Igreja do Senhor, hoje. O mundo tem que ser crucificado com as suas concupiscências. E nós temos que estar crucificado em Cristo também, para que possamos viver no Espírito a vida, a chamada, aquilo que Deus tem para nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor. Isso é muito sério. Deus tinha escolhido Israel, a nação de Israel, o povo judeu, para ser o povo dele. Hoje, no Novo Testamento, porque ele veio para esse povo e esse povo não o receberam, nós o recebemos. Essa vinda do Senhor se estendeu aos gentios, chegou até nós. Nós agora temos que honrar o Senhor e entender que não podemos viver mais no mundo. Estamos no mundo, mas não podemos compactuar com as coisas do mundo. Somos diferentes, irmãos. Então fica aí o alerta. Que tipo de liberdade buscamos? Queremos cultivar?
Que tipo de liberdade estamos buscando e queremos cultivar? Não pode ser liberdade para promover a nossa glória. Não podemos fazer nada para a nossa glória. Toda a honra e toda a glória vem do Senhor e é para o Senhor. Paulo, ele vai concluir nessa carta, ele vai dizendo assim, ó, ninguém me inquiete, porque eu trago comigo as marcas de Cristo. O evangelho, quando fala de crucificação, está falando de renúncia. As marcas que Paulo trazia consigo são as marcas que nós temos que trazer também, que vai nos identificarmos com o Senhor. Quando você começa a ir na contramão do mundo, a estar no mundo, mas não se envolver com o mundo, porque o barco ele tem que estar no mar, mas o mar não pode adentrar o barco, senão o barco vai naufragar. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E quando a gente começa a ir na contramão do mundo, nós vamos sendo marcados. Vamos sendo marcados pela renúncia, vamos sendo marcados pela perseguição, vamos sendo marcados pela afronta do mundo em nossas vidas. Para concluir, irmãos, eu quero te dizer, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estamos nós ainda mortos em nossas ofensas e nos vivificando juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus pela fé. Mas ainda há uma caminhada. E essa caminhada requer uma liberdade com responsabilidade. Irmãos, a liberdade é algo precioso. Não negocie sua liberdade com ninguém. Não negocie sua liberdade por nada. Essa liberdade que nós recebemos de graça custou um preço altíssimo para Deus. Deus enviou seu Filho. Foi um preço altíssimo que o Senhor pagou. E Jesus, por sua vez, pagou também um preço de sangue. Ele suou sangue. Ele percebeu toda a atmosfera espiritual, da plenitude daquele tempo pelo qual ele veio, para salvar e resgatar a minha vida e a sua vida. Essa liberdade que temos hoje requer uma responsabilidade. Uma responsabilidade de caminharmos com Deus em obediência e em amor. Estamos concluindo o nosso estudo. E eu quero que você pense. O que você tem feito com essa liberdade? O que essa liberdade tem produzido em você? Você que sempre está acompanhando a EBD, você que já tem uma caminhada com o Senhor, quais são os frutos? Qual é o fruto do Espírito que você precisa ainda cultivar mais? Quais são as obras da carne que está aí ainda latente em sua vida e que precisa ser mortificada para que cada vez mais Cristo venha viver em você? Somos igreja, estamos vivendo tempos difíceis. E assim como houve a plenitude dos tempos na época que Jesus veio, está se aproximando também a segunda vinda do Senhor. A plenitude dos tempos da segunda vinda já está a caminho, já está acontecendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo o cumprimento das profecias. Nós estamos vivendo hoje algo que jamais a gente imaginaria há um ano atrás que nós iríamos passar. Parece que estamos dentro de um pesadelo. Mas eu quero te incentivar a continuar na corrida, a não deixar como aquela iguana que nada venha impedir de você avançar na caminhada com o Senhor. Que você tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, continue repousando sobre o seu coração. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida da MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Elas continuam se reunindo toda terça-feira às 3 horas através do WhatsApp. E tem sido um momento maravilhoso. Isso mostra que nada pode impedir a nossa corrida. Nada. Não use a quarentena, não use o distanciamento social, não use a falta de você estar presencialmente na Igreja Batista Sião, congregando, estando ali com os irmãos, para você parar a sua caminhada, para você ficar fraco, fragilizado. A igreja tem se empenhado, volto a dizer, para botar os cultos, para botar EBD, para botar o culto de quarta-feira
no ar, para que você venha ser assistido. Então, que você possa refletir sobre esse tempo que estamos vivendo agora. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, porque eu estou batendo reiteradamente na paz, porque a paz, meu irmão, é aquilo que mais a gente precisa ter e sentir nesse momento. Não deixe que nada roube a sua paz. Não deixe que nada te prenda, porque Jesus te libertou para que você pudesse viver livre. Eu quero louvar a Deus por esse momento e que Deus continue nos abençoando. E vamos ficar com o culto que se segue agora, o culto ao Senhor. Amém.